processo de dor, que me bate às portas, mas ele é momentâneo, logo mais na frente eu estarei melhor. O ideal é nós questionarmos o que esse momento de dor quer nos revelar. O que eu tenho a aprender neste momento? Quando eu faço isso, eu abro o espaço em mim para entender as dificuldades que eu carrego. Entendendo as dificuldades que eu carrego, logo mais eu encontro a cura. Quando eu encontrar a cura, a melhora, lá na frente eu não adoeço mais. Porque eu aprendi a lição que aquele momento nos traz. Nós assistíamos um dia em casa, não sei se você já assistiu, Todo Mundo Odeia o Chris. Já assistiu? Né? E foi uma coisa muito interessante. Olha, eu contando essas coisas para você. Num episódio, a mãe, a Rochelle, levou a filha, a Tônia, acho que uns 12 anos, para fazer um cabeleireiro, para dar um trato no cabelo, fazer as unhas, essas coisas normais que as mulheres gostam. Levou a Tônia no salão. Chegou no salão, a Tônia nunca tinha tomado contato com esse ambiente do salão e com o ambiente feminino, né? Com as colocações femininas. Quando ela se deparou com o que estava acontecendo dentro do salão, ela ficou assustada e ao mesmo tempo empolgada, porque as mulheres começaram a falar da vida, do cotidiano, do bairro todo, né? Começou a falar que fulano de tal tinha namorado tal, que o namorado tal trabalhava com tal coisa, que ele já tinha ficado com ciclana, com bertana, enfim, todo um conjunto de comentários construtivos, não é? Na presença da menina, que se empolgou com isso, até no comportamento da própria mãe, que no momento até falou alguns palavrões, não é? A menina fez todo o tratamento de beleza, ficou bonita, voltaram as duas para casa. Quando chegou em casa, na hora do jantar, o pai se senta, a menina olha para o pai: papai, nós somos hoje no cabeleireiro e reproduz tudo o que aconteceu no cabeleireiro. Falou para ele, contou tudo, contou a vida de todo mundo para ele. Ele ficou desesperado e falou: Rochelle, a nossa filha aprendeu um bocado de coisas ruins, inclusive falar palavrões que ela não falava, né? E ele fica desesperado porque ele percebe que é um comportamento inadequado para a filha e ele precisa criticar a esposa. Ela chama a menina de lado e fala: meu Deus, e agora, né? Tony, quando nós formos ao salão, as coisas que forem ditas lá, fica lá, você não fala para ninguém. Tá bom, mamãe. Passados alguns dias, elas voltaram no salão novamente. Quando chegou no salão, ela preveniu as colegas de que a menina, quando ouvia as coisas, ela saía reproduzindo com os outros. Nós não fazemos isso, né? A gente escuta as coisas, morre na gente mesmo, né? A gente vai ali, ouve um babado ali, não é? Aquele babado forte, a gente para com a gente mesmo, né? A gente não fala para ninguém, entre aspas, né? O que ela fez? Preveniu as colegas e falou para as colegas assim: tomem cuidado com o que dizem perto dela, porque ela ouve e depois ela fala tudo para o Julius. Ela conta tudo para o pai aquilo que ela está ouvindo aqui. Só que ela falou isso para as colegas e não podia ficar, que ela tinha que pagar uma conta no banco. Ela sai, vai no banco pagar as contas e a menina fica. Só que a menina já estava com o clichê, ela já tinha aprendido. Então aquilo já havia cutucado dentro dela a vontade de falar. E a menina então começa a falar: vocês viram o que aconteceu com fulano de tal? E elas olham e falam: mas quando elas percebem que a menina está falando, elas cortam. Falam: não pode falar. A menina então percebe que houve ali uma mudança no comportamento, só que quando ela se senta na mesa, quando ela se senta, na cadeira, ela começa a contar a vida da família dela. E ela começa a contar as brigas que a mãe tem com o pai, começa a contar as dificuldades que ela tem no lar com as colegas da Rochelle que estavam dentro do salão. Quando ela volta e ela se dá conta, ela critica a menina: minha filha, você nunca fala das coisas da sua vida, da vida da sua família para outras pessoas.
isso é segredo, eu e seu pai, ele não sei o que, começa a criticar. Porém, a menina já havia pego o mau procedimento, o defeito. Então, nós pegamos esse exemplo e vamos reproduzir para o nosso cotidiano. Como é que nós cuidamos das nossas crianças no dia a dia? Como é que nós educamos os nossos filhos? Porque os nossos filhos têm como espelho nossos pais. Se eles acham que aquele comportamento reproduzido por nós é adequado, eles vão reproduzir na vida. Vão fazer igualzinho a Antônia fez. Só que muitas vezes vão reproduzir comportamentos inadequados. Por exemplo, nós temos um companheiro e ele estava tratando de uma pessoa que ela tinha problemas com cocaína. E a família internou, queria que ele fosse internado, queria que ele fosse tratado. Mas o terapeuta, durante o processo de avaliação em relação ao processo da drogadição, ele percebeu que o problema não estava no uso da cocaína, e sim na garrafa de pinga que ele tomava antes. Só que a família não estava preocupada com a garrafa de pinga, e sim com a cocaína. Era feio usar cocaína, porém beber para nós era uma coisa comum. Muitos de nós têm esse comportamento nos nossos lares ou nos programas que nós permitimos que entrem nos nossos lares. Não vai nenhuma crítica aqui a qualquer procedimento, mas apenas uma forma para nós raciocinarmos, para nós entendermos qual é a proposta de Jesus e da doutrina espírita para nós. E entendermos por que nós adoecemos. Dentro disso que eu estou falando, ele, dentro do comportamento do alcoolismo, era normal. Porque na família dele, a cultura que eles haviam aprendido, o homem beber é uma coisa natural. O que é anormal é você fazer uso das drogas. Beber é normal, sinônimo de masculinidade, de força, de machismo. Hoje nós sabemos que é uma doença. Então o terapeuta foi fazer o quê? Vai cuidar do alcoolismo e dentro do processo do alcoolismo cuidar do processo da viciação das drogas. Porém, a família também tem que ser cuidada, porque a família é codependente. Nós vimos desde os anos, quando eu tive uma idade mais ou menos para discernir, eu comecei assistindo, acho que eu não vou falar isso não, isso vai me comprometer o tempo. Vou falar assim. Eu comecei a assistir os Irmãos Coragem. Lembra dos Irmãos Coragem? É porque eu sou novinho, hein? Os Irmãos Coragem. Já naquela novela, o Tarcísio Meira, a Regina Duarte, Namoradinha do Brasil, o Francisco Coco, que eram os galãs da novela, eles já mostravam, muitas vezes, quando eu chegava em casa, um copo de uísque. Então nós crescemos muitas vezes vendo o álcool, a bebida como alguma coisa normal. Depois veio os cigarros. Os cigarros passaram a ser uma coisa normal. E hoje o que nós temos escrito nos maços de cigarro? Fumar faz bem para a saúde? Não. Já é um processo de alerta. Com a bebida vai acontecer o mesmo, porque as estatísticas estão mostrando que é mais difícil, é mais custoso, oneroso você cuidar de doente alcoólatra do que você ganhar com os impostos da bebida. É sinal de que nós estamos começando a aprender a pensar, a raciocinar. Quando nós começamos a pensar, nós começamos a fazer as escolhas melhores. O que é bom para a minha saúde? Como é que eu devo lidar comigo mesmo? Como é que eu devo trabalhar os aspectos que me são ensinados desde a minha infância? Será que tudo que eu aprendi está correto? Será que eu não tenho vício nem defeito nenhum que muitas vezes destrambelha o meu sistema imunológico, destrambelha o meu sistema, os meus sistemas, os diversos órgãos que eu carrego comigo, e isso causa uma doença? Não é? Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu sinto raiva. Sentir raiva é um processo natural.
Se você vai aqui no José Bonifácio, às 6 horas da manhã, pegar o trem, né? Esse trem vazio que nós pegamos aí, né? Porque às vezes a gente tem que ir até Guaianazes, dependendo de como você for em Guaianazes, você nem entra, né? Aí vem alguém, pisa no teu pé. Aí você olha assim, você já é educado, já é espírita, você dá um tapinha nas costas da criatura e fala assim: tá sentindo uma coisinha fofinha embaixo do seu pé? Aí ele olha assim: tô. Dá para tirar a patinha que esse está embaixo do meu pé, né? Você fica com raiva, faz parte. Você sentir raiva, você pisar no teu pé, né? O que é ruim é você ser agressivo com a pessoa. A forma que você vai usar a raiva. Você vai usar de dar raiva, criando mais raiva? Não. Me desculpe, eu não vi o seu pé, me perdoe, está muito apertado. Vou ficar um pouco mais de lado, você adentra e você fica aqui. Você se ajuste. Então, você está usando de um processo natural, porque a raiva, no nosso processo evolutivo, é uma forma de nós nos proteger. Isso vem lá do nosso, quando nós estávamos no reino ainda animal, antes de nós chegarmos ao reino hominal. Mais para frente nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, esse processo faz parte do nosso modo de ser. Mas, porém, como eu uso essa raiva, é que vai gerar para mim complicações. Vamos pegar outro exemplo. Por exemplo, você limpou a casa inteira, agora eu vou pegar, hein? Deixou a casa bonitinha, limpinha, não é? Cheirosinha. Seu marido chega e deixa o chinelo no meio da sala. E o chinelo ainda virado, né? O chinelo fica virado, porque minha mãe falou que não podia deixar o chinelo virado, senão a avó morria, tinha que desvirar o chinelo. Você limpou a casa inteira, você ficou muito brava com aquilo, porém, no meio daquela raiva, aquele processo seu, você não critica só o chinelo. Você começa a falar que ele não vale nada, que ele não faz nada certo, que ele é preguiçoso, que ele não ajuda a fazer nada. Você descarrega todo um sistema de coisas que você acumulou dentro de você, naquela criatura que está do teu lado. Você deixa vir à tona coisas até do passado, né? Porque muitas vezes em alguma coisa a gente ressuscita os mortos. Não, que você é isso, aquilo outro. Quando não tem no passado, como é a reencarnação faz parte das nossas vidas, a gente olha naquele que está do nosso lado, ou naquela, a gente lembra de quando passado, agora é a hora, vou tirar um couro. E descarrega tudo que você tem dentro, em cima da pessoa. Só que aquilo acaba com o seu relacionamento na sua casa. Aquele momento de raiva, aquele momento de falta de lucidez, faz com que você acabe com um relacionamento aí de 20 anos. E aí a coisa fica mais apertada. Porque ao mesmo tempo você quer descarregar, mas não quer perder. Você quer ficar com ele, ou quer ficar com ela. Porém, você teve dificuldade no passado de perdoar as dificuldades que eles carregam. Ora, se o amor, conforme explica o apóstolo Paulo, perdoa, desculpa, o amor não ressente, o amor é algo que transcende qualquer coisa, você amava? Ou estava preocupado apenas com a desordem da sua casa? O que é que era mais importante para você naquele momento? O chinelo virado ou o seu relacionamento com aquele que você diz que ama? Olha como nós somos. Olha como nós somos pessoas complicadas. Por isso que quando nós vamos olhar, nós vamos estudar a doutrina espírita, vai falar de orgulho, de egoísmo, não é? Jesus depois vem falando para nós de humildade. A pessoa humilde jamais agride. Ela pensa. Quando ela gosta de verdade do outro, ela jamais agride. E Jesus ainda fala um negócio interessante. A boca fala o que sai do coração. E o coração, nós temos um coração com um sentimento nobre, um sentimento de amor. Jesus vem então demonstrando para nós, de uma forma clara e palpável, o que nós entendemos, ou melhor, subentendemos das coisas.
Porque como mestre, ele não vem para fazer milagre nenhum. Fazem parte do processo das energias de autocura. Quando nós vamos avaliar Jesus, nos estudos da doutrina espírita, em obras póstumas, vai se avaliar a realeza de Jesus, não pelas coisas que ele fez, mas sim por aquilo que ele falou. Pelas possibilidades que ele traz enquanto mestre. Porque energias de curas muita gente tem, muitos médiuns têm. Se nós pegarmos dentro das casas espíritas, é exercitado constantemente essas energias de cura, curando corpos, curando mentes, não é? Coisas que Jesus demonstrou-nos como fazer. Por isso que ele diz que podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas Jesus não é mestre só por isso, ele é mestre por aquilo que ele falou.